Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Gia Pegoraro. Acompanhe comigo a leitura dessa questão. Questão bem legal que envolve conceitos de eletrodinâmica e eletromagnetismo, tá? Então vamos ler para o final da pergunta primeiro. Olha só. A gente vai ver o seguinte. Para dobrar o valor da tensão máxima, tá, de um gerador, mantendo constante o valor da corrente de circuito, curto-circuito, o estudante deve dobrar o quê? Então, Gia Pegoraro te ajudando em mais uma questão aí. Olha só, agora vamos ler na ordem direta, né? Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica e elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador, né? Um pequeno gerador, utilizando um fio de cobre com a área A, e aí ele continua, dois ímãs que estão representados aqui, né? E uma frequência de giro F que está aparecendo ali. E aí, ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V, né, que é a DDP, que a gente vai já vincular com isso aqui, ok? Aí ele tem um objetivo, que é dobrar o valor da DDP sem mexer na corrente que tem ali, certo? Então vamos entender aqui, ó. Ele falou que tem dois ímãs e tem uma coisa chamada espira, né? Espira, que são essas voltas enroladas, então isso é importante que você tenha na cabeça de vocês. Então ele fala que eu preciso dobrar essa DDP. Então o meu objetivo, ó, vem aqui, é dobrar a DDP. E aí, galera, deixa eu pegar e montar o raciocínio de novo para a gente entender isso. Olha só. Essa aqui é a famosa lei de Faraday-Lenz, onde a DDP induzida menos o número de espiras, que são essas voltas, é igual à variação do fluxo magnético. Então é uma relação da lei de Faraday, tá? E aí eu preciso disso. Eu preciso dobrar a diferença de potencial, esse epsilon aqui, tá? Tá tudo ok aqui conforme que a gente está vendo. Só que agora eu não posso mexer na corrente, então eu preciso pegar uma outra relação da eletrodinâmica, que eu apaguei, mas eu vou montar aqui para vocês, tá? Então, ó, o que I, lembram? É igual a R vezes I. Só que veja bem, vai envolver um pouco de proporção aqui. Eu quero dobrar essa tensão máxima, eu quero que a DDP induzida aqui seja dobrada sem mexer na corrente. Então, ó, gente, se eu dobrar isso aqui sem mexer na corrente de curto-circuito, que ele falou, eu tenho que dobrar a resistência. Então, a grande sacada é essa, ó, que eu preciso dobrar R. E aí, pessoal, ele vai me trazer algumas situações que eu vou utilizar para ver se eu consigo dobrar R, tá? Para ver se eu consigo dobrar R. Bom, o que a gente tem que entender? Na alternativa A, ele fala do número de espiras. Na B, a frequência de giro, intensidade de campo na C, área da espira, diâmetro do fio. Então, uma coisa importante é que eu preciso dobrar essa resistência. E aí, galera, olha só, eu preciso lembrar disso aqui, ó. Eu preciso lembrar dos fatores que influenciam na resistência elétrica. Sério, professor? Sério, eu preciso lembrar dos fatores que influenciam na resistência elétrica. Erroneamente, alguns professores chamam isso de segunda lei de Ohm, tá errado, tá? Que diz o seguinte, ó, que a resistência elétrica de um fio depende da sua resistividade, comprimento, sobre a sua área, tá? Resistividade tem a ver com o material, é o CPF dele, então a gente não pode mexer. O que você tem que entender é que eu preciso dobrar a resistência. Chegamos a essa conclusão. Então, por exemplo, na alternativa D, fala para aumentar a área. Não. Se eu aumentar a área, vai reduzir a resistência, eu tenho que dobrar ela. Como eu não vou mexer no fio, a única possibilidade é eu aumentar o comprimento do fio, tá? É aumentar o comprimento do fio. E aí você olha nas alternativas e não vê nenhuma que fala que tem que aumentar o comprimento do fio. Só que tem uma sacada muito legal. Quer ver? Ó? Vamos supor que antes, veja bem, acompanha comigo. Antes, essa espira, ela vai ter basicamente essas voltas, tá? Vai ter um comprimento que eu vou chamar comprimento X aqui, ok? Eu preciso dar um jeito de aumentar esse comprimento. E qual é um jeito de aumentar esse comprimento para aumentar a resistência? Pois é aumentando esse tamanho. E esse tamanho a gente vai aumentar aumentando o número de... o quê? Aumentando o número de voltas. Então o que você tem que entender? O meu objetivo sim é aumentar a resistência. Mas como não tem apenas a alternativa aumentar o comprimento,
a gente tem que entender que uma maneira disso é aumentar o número de voltas da espira, né? Porque dela vai ficar maior, vai aumentar o comprimento e vai aumentar a resistência dobrando ela, que foi o que a questão pediu. Confusa essa questão, né? O aluno tem que fazer vários links, a aluna tem que fazer vários links, mas eu, GeoPego Horário, te ajudo. Isso nos deixa, né, na alternativa A de amor. Certo, galera? Então tá. Eu sou o professor GeoPego Horário e te ajudei em mais uma questãozinha de física. Bons estudos, que a física esteja com vocês.